Na última sexta-feira, no dia 4, no dia 28, aliás, de março, eu estava subindo em direção Matosinhos Centro, estava de ônibus, meu telefone toca. E quando eu olho o telefone, celular, a chamada era não identificada. Consegui identificar quem era e não atendi. Novamente o telefone tocou. Novamente eu não atendi. Porque eu pensei que se alguém quisesse falar comigo, que ligasse de forma identificada, né, e aí sim eu iria atender. Mas insistiu mais uma vez, terceira vez. Fiquei preocupado, disse para a pessoa que estava comigo, eu estava de ônibus, disse para a pessoa que estava comigo, eu vou atender porque eu quero saber quem quer falar comigo nessa pressa. Já me ligou 3 vezes. E quando eu atendi, senhor presidente e demais colegas, vereadores e vereadoras, do outro lado da linha, alguém se identificou como João e me disse a seguinte frase: eu sou o João, amigo do vereador Gilberto, e sei que vocês estão mexendo com o vereador. Então, falou do presidente, disse para mim, que sou o presidente da comissão de ética: vou botar fogo em você, no seu carro e quem estiver junto com você. Uma ameaça clara a mim, ou nem sei se é a mim, mas ao vereador que cumpre aqui o seu papel. E aí eu disse para a pessoa uma ameaça, a pessoa me disse que eu poderia entender da forma que eu quisesse. E eu disse que a ameaça eu resolveria na polícia e não com a pessoa. E eu tenho certeza que essa pessoa que se identificou como João, como amigo do vereador Gilberto, não acredito que seja, porque nós estamos sempre conversando, não temos nenhum problema, estamos sempre em diálogo, e não acredito, claro que o vereador tem alguma responsabilidade nisso, pode ser alguém até querendo responsabilizá-lo sem que ele tenha responsabilidade. Cheguei na Câmara, procurei os advogados, estava aqui o doutor Carlos, que está aqui conosco na reunião, pedi que ele me acompanhasse até a delegacia para que pudéssemos fazer um boletim de ocorrência. Assim fizemos, o boletim de ocorrência está aqui com relação a essa ameaça. E eu digo que, aliás, não foi só eu ameaçado, mas o presidente da casa também sofreu ameaça nos mesmos termos. Depois, é claro, ele vai falar melhor sobre isso. E posso dizer para vocês que eu tenho muito medo. Medo de não poder andar na rua de cabeça erguida, de cometer algum ato, alguma coisa e não poder erguer a minha cabeça e andar nas ruas por onde eu quiser. Eu tenho também muito medo de não poder olhar nos olhos das pessoas e falar sobre aquilo que eu desejo falar, sobre qualquer assunto, qualquer tema, falar sobre qualquer coisa. E até hoje eu fiz isso. Ando de cabeça erguida e falo olhando nos olhos das pessoas. Também eu tenho muito medo de falar uma coisa e fazer outra, ter um comportamento diferente com a minha fala. Isso me preocupa muito. Então essas coisas me preocupam de verdade. Nós que vivemos um período de ditadura, e ontem celebramos 50 anos de um período horrível de nosso país, que eu tenho certeza que nós não queremos voltar, precisamos lembrar deste tempo, mas lembrar para que nunca mais as pessoas precisam se esconder para dizer o que pensam, para que nunca mais as pessoas precisem se reunir clandestinamente para defender os seus direitos e os direitos dos outros. E fico preocupado, às vezes nem gosto de responder quem usa de anonimato para dizer qualquer coisa, qualquer coisa. Quem usa de anonimato para falar ao outro não merece respeito, porque não precisamos esconder para conversar com os outros. Claro que nós precisamos estar cientes das nossas responsabilidades. O que eu digo tem que ser responsável por aquilo que eu falo. E quem fala anonimamente deve ser um pobre coitado, uma pessoa que não tem coragem, mesmo no Estado democrático de direito em que nós vivemos, de falar o que pensa com as pessoas, claro, sempre respeitando o outro, porque isso é importante, é fundamental. A ditadura acabou, vivemos mais um período da ditadura, e algumas pessoas, eu acho que se esqueceram disso. Também, eu sempre acreditei que o homem se faz pela sua coerência.
Procuro caminhar assim. Uma grande filósofa, Hannah Arendt, que era judia, que foi perseguida pelo regime totalitário, dizia que as pessoas se fazem por aquilo que falam e por aquilo que fazem. E esta é a minha preocupação. Aquilo que eu falo eu procuro fazer. Às vezes erro, como qualquer um de nós aqui, mas procuro fazer. E também quero dizer que quando eu fui eleito vereador para o meu mandato, eu tinha duas preocupações. A primeira era de respeitar quem quer que fosse, seja a maior autoridade dessa cidade, desse país, ou seja a pessoa mais anônima que reside no ponto mais distante dessa cidade. Não me interessa quem, porque o respeito eu tinha que ter para com todos. E assim, desde o primeiro dia que eu entrei nessa casa, que eu procurei agir com todos, inclusive, sobretudo, com os meus colegas vereadores. Respeito a todos. Podemos até nos divergir em alguns momentos, porque aqui é para isso. A divergência faz parte dessa casa. Mas eu procuro respeitar a todos. Mas ao mesmo tempo também, quando eu fui eleito, eu tinha para mim que eu tinha que fazer o meu mandato com responsabilidade. Não poderia temer a nada. Não poderia negociar algumas coisas da minha vida que eu acredito. Eu acredito na honestidade, eu acredito na transparência. Foi isso que eu aprendi com a minha família. Porque isso a gente aprende primeiro em casa, depois da continuidade na escola. Então, de lá para cá, em todo esse período, podem ter certeza, senhores vereadores, meus colegas aqui de Câmara Municipal, aqueles que nos acompanham em casa, aqueles que estão presentes, nós estaremos levando o nosso trabalho sempre respeitando a todos, mas também não fugindo às nossas responsabilidades, porque nós somos eleitos pelo voto do povo. E a ameaça, quem sofreu, não foi o Fábio, a pessoa aí da rua, foi o vereador, foi a instituição. É assim, é dessa forma que eu entendo, mas tenho certeza, respeitando inclusive o vereador Gilberto, que terá na nossa comissão de ética e decoro parlamentar a oportunidade de esclarecer todos os fatos. Nós já conversamos sobre isso. É o espaço oficial para que todos esclareçam os fatos que foram aí apresentados. Então, não adianta ameaçar, que nós não vamos deixar de fazer o nosso trabalho por isso.